No dia 19 de agosto de 2004, por volta das 9 horas da noite, aconteceu uma das maiores chacinas contra a população em situação de rua na cidade de São Paulo. O episódio ficou marcado como o Massacre da Sé, onde 7 pessoas morreram e deixou 6 pessoas com sequelas irreversíveis, mas até hoje sem solução conclusiva. Meu nome é Danilo Silva, advogado e estudante, e hoje vamos conversar sobre as pessoas em situação de rua. O Massacre da Sé aconteceu na região da capital paulista, onde 10 pessoas em situação de rua foram atacadas com golpes certeiros na cabeça, enquanto dormiam. 5 policiais militares e um segurança particular tentavam se livrar das testemunhas dos seus envolvimentos com tráfico de drogas e nas mediações. 2 acusados foram sentenciados pelo assassinato de apenas 2 vítimas. A partir de então, ninguém mais foi acusado de ter cometido o crime. Solitários e anônimos, essas pessoas se resistem a uma lógica repressora em busca de sobrevivência, dignidade e respeito. As pessoas em situação de rua questionam o marco legal que prevalece na sociedade e nos fazem conviver com lógicas individuais. Aprender a respeitar tais diferenças é um processo. Segundo o professor Timothy Aragon, que é promotor de justiça do Paraná, existem 4 fases do direito brasileiro para as pessoas em situação de rua, que são as seguintes. A fase da invisibilidade, que perdurou até 1940, momento que o Código Penal brasileiro foi promulgado. As pessoas em situação de ruas eram invisíveis à luz da legislação brasileira. A fase da estigmatização, com o advento do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, o ato de mendicância foi criminalizado e as pessoas em situação de rua passaram expressamente estigmatizados. A fase da esperança surgiu com a Constituição Federal de 88 e, dentre outros aspectos, mudou o paradigma no direito brasileiro. Trocou-se o T pelo C. Houve então um movimento de despatrimonialização do direito brasileiro. O ordenamento jurídico deu lugar ao bem e sim à pessoa humana. Já a fase humanista foi inaugurada com o advento do Decreto número 7.053 de 2009 e posteriormente com a inserção da menção às pessoas em situação de rua na Lei da Assistência Social, introduzindo a obrigatoriedade de programas para essas pessoas. Tomar banho, quando dá coragem mesmo, é na água gelada. Se enche um tambor de água e toma banho aqui de noite, de bermuda. De acordo com o resultado da pesquisa nacional feita pelo governo federal em 2009, as pessoas em situação de rua se caracterizam-se predominantemente por serem homens, 82%, dos quais 67% são negros, um percentual que é superior da população brasileira. Grande parte dessas pessoas tem como fonte de renda o mercado informal, catadores de material recicláveis, flanelinhas, trabalhadores da construção civil e limpeza, carregadores e estivadores, sendo que a maioria nunca teve carteira assinada ou não trabalhou formalmente há muito tempo. Vale ressaltar que, apesar do entendimento comum, apenas uma minoria é pedinte. Assim, não se deve tratar-se apenas de mendigos, mas alguém que trabalha em um emprego da economia informal. No que se refere ao aspecto educacional, 74% são alfabetizados, não concluindo o ensino fundamental 63% e 15% nunca estudaram. Aproximadamente 20% dos pesquisados afirmaram não possuir qualquer documento, o que dificulta a aplicação de emprego formal, acesso a serviços públicos, programas governamentais. A pesquisa ainda aponta que os principais motivos que levam é o alcoolismo, drogas, perda de emprego e conflitos familiares. A Constituição Federal impõe a todos os níveis da federação o respeito e a promoção da dignidade da pessoa humana, bem como a meta de erradicação da pobreza, da miséria e da mitigação dessas desigualdades. A Política Nacional para a População em Situação de Rua, ela define inclusive quem é e os seus princípios. Quem é essa população? É um grupo populacional que possui em comum a pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional e regular. Caracteriza-se pela utilização de logradouros públicos e de áreas degradadas como espaços de moradia e sustento, ou temporária ou permanente, bem como unidades de serviços de acolhimento para pernoite, seja temporária ou moradia provisória. A Política Nacional para a População em Situação de Rua
Diz que é dever do governo federal, estadual, municipal implantá-la através de comitês, participação de movimentos sociais e das pessoas em situação de rua. O artigo 5º impõe quais são os princípios dessa política nacional para a população em situação de rua. Além da igualdade e equidade estão o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado e respeito às condições sociais, diferenças de origem, raça, igualdade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, bem como uma atenção especial às pessoas com deficiência. Toda pessoa que mora na rua tem direito a saúde, trabalho, educação, segurança, moradia, assistência social e lazer. Em 1949, esses direitos foram reconhecidos por vários países na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quanto aos dados apontados pela pesquisa 19, há que se considerar que não incluem a realidade nacional, apenas que não foram considerados, por exemplo, municípios com menos de 300 mil habitantes. Os estudos mais recentes indicam que há aproximadamente 222 mil pessoas vivendo em situação de rua pelo IPEA no ano de 2020. Obviamente, morar na rua não é uma condição fácil. Há de se lidar com uma série de questões como violência, falta de saneamento básico, higiene, falta de alimentação e precariedade, abandono de uma vida confortável em geral. O desinteresse do Estado influencia diretamente no comportamento da sociedade. Haja visto que os moradores de rua ou são tratados com compaixão ou com repressão, ou seja, com preconceito ou indiferença, ou acima de tudo, nesse sentido, não são observadas as políticas públicas que atuam realmente na causa da solução, apenas distribuição de alimentos ou objetos. A rua pode ser saída e principalmente ter saídas. Meu nome é Danilo Silva e esse foi o Mais Nova Política.